Bom, estou aguardando aqui que o Wellington participe com a gente, para a gente dar sequência a esse tema muito interessante, né? O emocional no futebol e outros aspectos interessantes mesmo aí da conversa. Então, estou aguardando aqui que o Wellington, a gente possa fazer um contato com o Wellington. Tudo bem, vamos lá. Já aguardando que o Wellington chegue, porque temos ainda algumas questões, alguns questionamentos a fazer. E essa entrevista, Maravilha. esse papo tem sido realmente, está sendo realmente extraordinário. Eu até já coloquei no IGVT a primeira parte do Massa. Instagram. Já joguei para lá, para o IGVT, para o pessoal poder acompanhar. E agora nós Maravilha. estamos, então, iniciando a segunda parte do programa. E aí você estava desenvolvendo sobre os 4 tipos de jogadores, não foi isso? 4 futebols. Sim, muito bem. Você falou do primeiro e do Então, segundo, não foi isso? Ou estava falei do concluindo o primeiro. segundo? Tô concluindo o primeiro e vou entrar no segundo agora. Tá. Só lhe fazer uma pergunta, Wellington. Quanto tempo Sim. você tem disponível? Eu tenho Porque eu esses já vinte e vi cinco alguma minutos live que que você vai me passar. pediu. Hã? Eu tenho esses vinte Vai e cinco participar de uma minutos a outra 30 que live, você me né? pediu. É verdade. Mas a 20 gente está no minutos. flow aqui. Pronto, Bom, então tranquilo. 20 minutos. Ok. Pronto. Chilé, o que Ah, acontece? Né? Primeiro eu quero dizer que realmente existe um entusiasmo da minha parte de participar do seu programa. Já falei a você desde o início, a minha gratidão. E, sobretudo, sobre prazer é todo nosso. isso que eu estou falando é algo que me motiva, porque é algo que transformou a minha vida e algo que deu certo comigo. Então, se deu certo comigo, eu acredito que pode dar certo também com qualquer um que está me assistindo. Né? Então, a gente está aqui diante de um movimento daquilo que muitas vezes a gente não sabe e que a gente não sabe que sabe. Então, vamos trocar essa ideia. O primeiro futebol é o jogo mental, o jogo interior. Por quê, Tilé? Imagine que o atleta, no momento de tomar uma decisão, ele pegou, quase que ele treinou, ele pegou uma bola, aquela bola é igual a que ele pegou no treino? Certamente não. Certamente não. Certamente não. E, inclusive, as variáveis mudam a todo tempo. Naquele momento, a bola pode ter quicado. Olha só, Carlos Alberto Torres só fez aquele golaço que pegou na veia, que eu tive a oportunidade de assistir o jogo da Copa de 70, porque meu pai botou para mim assistir. Brasil Porque e a bola, Itália. porque a bola deu uma quicadinha. E aí foi o suficiente, né, para ele pegar a bola em cheio e fazer aquele golaço. Então imagine as variáveis que existem no campo de jogo. Seja a bola, seja o gramado, seja o próprio o oponente. Então o atleta ele vê tudo isso e precisa tomar uma decisão de uma velocidade muito grande. Então, naturalmente, em alguns momentos, ele não chuta uma bola e a gente fica gritando lá de fora: que cara burro, o cara não chutou. E muitas vezes o posicionamento do treinador é: caramba, não faça mais isso. Por que você fez? Você vai sair do time. Por quê? Porque o treinador ele vê o futebol de forma diferente. Ele vê o torcedor também vê o jogo de uma forma diferente. Naturalmente, o treinador ele vê de uma visão técnica e o torcedor de uma visão passional. Né? E muitas vezes a imprensa ela estimula essa visão passional do torcedor, porque ela se comunica com o torcedor. Né? A comunicação de uma rádio e de uma TV, ela é entretenimento. Quando eu descobri isso, cara, eu falei, rapaz, aí eu entendi por que de repente ele fala para o torcedor ouvir, mas o atleta que está escutando muitas vezes não compreende por que ele falou aquilo. Porque o atleta ele conhece o ambiente no momento do jogo, o que passa na minha cabeça quando eu vou executar. E outra coisa, a melhor decisão do atleta quando ele está no jogo é aquela que ele não pensa, é aquela que ele flui, ele só executa. Quando você só executa, você chuta aquela bola, Atilé, que você não chutaria se você pensasse. Porque você fala assim, pô, se eu chutar, eu vou errar. Né? E quantos jogadores canhoto fez gols chutando com a direita? Quantos cruzamentos a bola entrou? Né? Bateu em alguém e entrou? Quantos chutes que pegou mal na bola e a bola entrou? Por quê? Porque naquele momento a gente não ficou pensando muito, a gente foi e agiu. Então o treinamento ele facilita a gente ter essa resposta, o gesto técnico de execução. Mas o treinador ele vê o futebol como observador. Então como ele vê como observador, ele não sabe, é aquela história do iceberg que eu falei no início. Ele vê a ponta do iceberg, que é o resultado do lance. Mas ele não sabe o que se passa comigo. E se ele não está nem aí, ele não se preocupa em saber, e aí como é que fica essa comunicação? Ele vai falar, o atleta vai ouvir e ele mesmo vai se sabotar, porque o atleta vai dizer para ele, sabe o quê? Que merda, rapaz, toda hora eu faço errado, por que eu não chuto, por que eu não consigo?
Daí surge o coach, Tilé. O coach, ele não nasceu nas empresas, ele nasceu no esporte. Ele está sendo bem recepcionado pelas empresas, pelas organizações, mas ele nasce do esporte, através do Tim Gower, né, o Timothy Gower, que é o percussor do coach. Eu tive a oportunidade de ser formado por ele, né, de conhecê-lo e beber dessa fonte, um estudioso, né, da faculdade de Harvard. E ele fala o seguinte, ele olhando, ele é treinador de tênis, ele viu que os tenistas, quando errava, começava a brigar com ele mesmo. Que droga, caramba, você não acerta. E ele aí faz uma pergunta para aquele jogador. Com quem é que você está falando? Com quem é que você está falando quando você está brigando com você? Naquele momento o atleta responde, comigo mesmo. Quando ele percebeu aquilo ali, ele falou assim, então existe um jogo interno na mente, um processo de decisão que a gente conhece, como ele explica metodologicamente, como Self 1, Self 2, que é o E1 e o E2. Em outra, a gente aprendeu muitas vezes na história infantil, nos desenhos, o anjinho e o diabinho, lembra, Tilé? Pronto. Existe uma comprovação científica, porque na verdade é o lado do cérebro que a gente está utilizando, do consciente e do inconsciente, como eu falei no início, né? De qual a área, se é o racional, se é o emocional. Mas eu estou explicando aqui de forma didática para os leitores, porque das pessoas que estão presentes, porque a maneira que a gente pergunta estimula uma resposta que é só sua. Você vai fazer a mesma pergunta para 10 pessoas, você vai ter 10 respostas diferentes. Agora, a partir do momento que você diz o que o cara tem que fazer, ele eliminou a possibilidade de pensar, de refletir, de criar sua própria ideia, de criar sua convicção para ir no que você falou. E porque o cérebro ele gosta de encurtar espaço, gosta de economizar energia. E o processo de pensar e botar para fora é um processo também energético. Né? Sobretudo dentro de 4 pilares que o ser humano eu entendo como multifatorial. O pilar físico, mental, o pilar emocional e o pilar também espiritual que a gente não pode negligenciar. Inclusive, existem estudos que comprovam que essa verdade espiritual ela é muito mais verdade do que a verdade física. Mas dando continuidade, segundo o futebol do observador. Tá? E por isso que muitas vezes o treinador, por falta desse conhecimento, ele muitas vezes se precipita na sua intervenção. E ele acaba matando a criatividade por conta dessa falta de conhecimento. Mas não é só ele, não. Não estou colocando o treinador como culpado, não. São muitas pessoas que gerem e muitas pessoas que fazem o futebol acontecer. O garoto não é só jogador quando chega no time, ele convive com os seus pais, né? Então todo o ambiente ele vai formar e agora a gente precisa ser protagonista desse ambiente. Então o atleta, como ele não foi formado, como não foi despertada a consciência dele e como ele não é autorresponsável no processo, não é a maioria, mas a grande parte, ele começa a ser levado ao seguinte, é melhor eu fazer o que Tilé está me dizendo, porque aí ele não vai brigar comigo, do que eu falar para ele o que é que eu penso de verdade, porque se ele não tiver interesse de me ouvir, ele vai achar que é um desrespeito, que é uma afronta, e muitas vezes a gente quer impor um autoritarismo, e isso daí, Tilé, é uma comunicação violenta. Existem estudos sobre a forma como nós nos comunicamos e muitas vezes nós violentamos o outro através dessa comunicação. E aí lembra da inteligência emocional, daquele pilar, a capacidade de se relacionar, a empatia, que está ligada ao que eu sei, o que eu faço, mas que é uma habilidade social, e se é uma habilidade, é um músculo, eu posso desenvolver. Mas aí, Tila, ainda tem o terceiro futebol, que é a estatística. Muitas vezes você está ali no rádio falando do jogo, e eu estou aqui em casa escutando. Dependendo da sua entonação de voz, eu acho que a bola está no ataque. Mas muitas vezes a bola está saindo do goleiro. Eu não consigo. Mas através das informações, eu crio essa imagem mental. E o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é verdade do que é mentira. Se eu chegar para você e para as pessoas que estão ouvindo aí, que estão acompanhando a nossa live, não pensem, se eu pedir aqui com muito amor aqui, ó, não pense, gente, não pense em uma melancia. Não pense em uma melancia.
naturalmente, todos pensaram numa melancia. Por quê? Porque a melancia a gente conhece. Quando eu falo melancia, meu cérebro, opa, melancia, já me dá imagem na minha frente. Eu preciso saber que existe isso, Tilé. E quando você me chama de burro, a minha mente associa aos burros. Quando você me chama de inteligente, a minha mente me associa aos inteligentes. Você entendeu? Então, aí esse futebol de estatística, que hoje ainda tem um analista de desempenho, que ele diz se você foi bem ou se você foi mal através das ações que você fez. Imagine, cara. Eu corri somente 5 quilômetros e eu fiz mais passe para o lado do que para frente. Naturalmente, as pessoas que vão interpretar aquele dado vão dizer o quê? Vão dizer que eu não fui bem. Outra coisa, você já escutou do treinador fazer o seguinte: meu time tomou 2-0, mas foi o melhor. A gente jogou muito, mas o placar foi 2-0. O que é que você pensa, o que é que vem na sua mente logo quando você perdeu e você tomou 2-0? Como é que foi bom? Como é que você foi o melhor se você perdeu? Né? Então, o futebol ele é feito de pessoas que conhecem, que estudam, e tem pessoas leigas, e pessoas leigas também influenciam, porque é a voz do torcedor, é a voz do consumidor. E isso vai também criar um outro futebol, que é o futebol de entretenimento. Entretenimento, business e consumo. Então, o futebol que a Globo ela mostra para você, eu desafio, quem jogou futebol, eu não gosto de assistir jogo de futebol na televisão. Eu gosto de assistir no estádio. Né? Mas o jogo de futebol na televisão, imagine, o cara pega uma bola e o comentarista está dando várias opções ao cara. O jogador consegue ter aquele tempo que o comentarista tem, Tilé? E aí entrando na sua área? Não. Mas imagine como a gente estimula a crítica, como a gente diz o que ele deveria fazer e ele não fez. Não é verdade? Mas você não tem tempo. Fala. Uma pergunta interessante aqui também, que é o seguinte: o atleta tem um assessor de imprensa. Isso é interessante, é válido? Ou o assessor de imprensa ajuda mais ou atrapalha mais? Tilé, eu acho que ajuda, mas o que ajudaria mais é você preparar esse atleta. Porque senão, imagine, cara, eu quero me posicionar em uma rede social, mas eu não vou escrever porque eu não sei escrever, porque eu não sei o que falar, não sei o que fazer. Então eu pego para um assessor escrever para mim. Cara, naturalmente eu sei quem foi que escreveu aquilo ali. Porque se o cara, quando fala comigo no WhatsApp, ou fala comigo pessoalmente, ele fala de um jeito, ele vai escrever diferente? Não vai. Então, ele perde identidade. E, mais uma vez, ele terceiriza o que era do conhecimento dele. Mas, em alguns momentos da vida, a vida vai pedir a ele um posicionamento e ele não vai saber o que falar. Então, o papel do assessor, do assessor deveria educar essas pessoas. E eu acho que o clube, ele deveria fornecer esse tipo de um coach, um assessor, tudo isso. Mas, para o clube é mais difícil porque ele não tem como atender todos. Então, o atleta como autorresponsável, Tila, e você sabe que existem muitos que são assim, eles procuram isso. Eles correm atrás disso, ele começa a trazer pessoas para a carreira dele, para próximo dele, pessoas que vão potencializar quem ele já é, potencializar a sua essência, não as pessoas que vão tirar dele a essência. E a gente sabe que se aproxima do atleta de futebol, muitas vezes que querem o quê? Pessoas que querem pongar ou pessoas que querem estar perto por causa da imagem. Né? Mas os atletas autorresponsáveis é aquele que, digamos, como vários jogadores que passaram pela Antônios, que eram jogadores que você percebia que você via homens, você via pessoas que te davam, você ficava tranquilo com ele porque você sabia que aqueles caras não era aquele cara que toda semana está numa notícia que não é a do esporte. Uhum. Né? E que isso hoje está muito latente porque os clubes da Europa não querem mais errar. Então, eles buscam essas informações de comportamento, de tudo isso, meu amigo. E isso gera valor. Isso gera valor para o atleta. O atleta tem que potencializar isso. Se ele é um cara comprometido, ele tem que potencializar isso. Porque os que não são comprometidos, Tilé, estão todo momento na página que não tem nada a ver com o esporte. Então, 4 futebols, Tilé. O jogo interno, que é o futebol do jogador. O futebol do observador, que é o que o torcedor, o treinador faz. O futebol da estatística, né, dos números, né, da informação. E o futebol do
entretenimento. Imagine você assistir um jogo na Globo que o cara tá falando, é muita emoção, futebol é emoção é na Globo, e aí fala uma propaganda. Aquilo ali é hipnose, Hitler. Aquilo... Aquilo é para você ficar o máximo de tempo na televisão consumindo, né? Mas aí o garoto olha assim e fala assim, ai meu Deus, que glamour, futebol, é isso que eu quero. Mas esconde o processo que é até chegar lá. Ô Elton, um clube de futebol geralmente tem 25 a 30, até às vezes um pouquinho mais, 32, 35 jogadores. Então, como é que se consegue lidar com essa diversidade de comportamentos, né? As necessidades e problemas sem que percam o foco? Cara, isso aí é um grande desafio. Isso é um grande desafio, mas a gente já se acostumou com a ideia seguinte. Se chegar 2 atletas da base por ano no profissional, tá bom. Quando eu declaro isso para a imprensa, para os empresários, para as pessoas que investem no futebol, eu estou dizendo o seguinte, que dos 40, 38 para mim, não importa o que é que vai acontecer. Não importa o que é que vai acontecer com ele. Então eu estou preocupado com esses 2. E pela conta, Tilé, naturalmente, pela quantidade de jogador, vai surgir. Né? Vai surgir. Observe agora o novo presidente do Vitória, né, que não é novo, mas a quantidade de atletas que ele coloca no profissional. Que ele bota para viver aquela experiência. Por quê? Porque ele já tentou isso no passado e deu certo. E naturalmente agora, 1, 2, 3 vai dar. Agora, pense num clube que está cheio de dinheiro e que não está olhando para a base, né? Só contrata jogador de fora. Isso daí é uma ponte para os atletas que estão na base ou é um muro? E eu fiz várias lives conversando com gestores, com o presidente de clube, com executivo de futebol, com treinadores, e perguntei isso. Inclusive, perguntei sobre o Sub-23. Sub-23 é uma ponte ou é um muro? Porque o Sub-23 é para o quê? Para justamente aqueles atletas que com 20 anos não conseguiram ainda performar, que eles tenham mais tempo para ser aproveitado. Mas aí eu monto o meu time Sub-23 e contrato um monte de jogadores. As pessoas que consomem futebol não são idiotas, cara. Estão vendo ali. Então, muitas vezes, você investiu naquele atleta, você de fora, você pai, você empresário. E você começa a perceber que aquele atleta não vai além no clube. Então você começa também a interferir e começar o quê? A enxergar, porque o atleta não enxerga. Ele sempre acha que vai dar certo, porque ele acha que ou é Deus ou é a sorte. Ele não é autorresponsável, né? Ele não é um autorresponsável, então ele acha que é questão de sorte, questão de Deus que vai botar ele para jogar futebol. E, cara, isso daí é muita ignorância. Porque o que eu tenho, o que é que eu tenho que os outros não têm? Eu tenho saúde, tenho talento, estou em um grande clube, então eu já tenho tudo. Agora, o que é que eu preciso fazer? Potencializar isso. Se eu ainda preciso de sorte, Tilé, eu não estou sendo grato àquele que me deu todas essas condições. Então, para o clube é um desafio muito grande. Por quê? Porque eles mesmos não estão prontos para isso. Eu fiz um trabalho recentemente para entregar para um clube que foi solicitado, e eu falei para eles o seguinte, olha, vocês precisam promover dentro dos clubes sponsors. O que são sponsors? Eu não consigo cuidar de 40, mas eu consigo cuidar de repente de 10. Então eu preciso de 4 pessoas dentro daquele grupo que entendam a minha mentalidade, que sejam desenvolvidos dentro dessa mentalidade vencedoras, para que sejam influentes nos outros 10. Isso é um modelo testado nas empresas e que deram certo. E por que a gente não testar isso no futebol? Só que muitas vezes, o que é que acontece? O atleta que muitas vezes tem um comportamento ruim, geralmente é aquele que tem mais talento. Então, o que é que eu faço? Eu finjo que não estou vendo muitas vezes o que ele está fazendo, porque ele é o meu investimento. Ele é possivelmente aquele que vai dar certo. Mas qual é a mensagem que eu estou passando para o meu grupo? Você está entendendo? Então, naturalmente, então você precisa focar justamente nesse para dar exemplo. Por que a seleção brasileira, Tilé, por muitos anos na base, ela foi nociva para os atletas? Porque a gente não prepara jogador para ir para a seleção. E o jogador, quando volta da seleção, ele não entende que ele passou a ser uma referência. Ele passou a ser uma figura para ser modelada. E se ele não entende isso, ele vai ter comportamentos que não são comportamentos que levaram ele para a seleção.
Entendeu? E o atleta que foi na seleção, que serviu ao país, ele tem que ter o dever de ser exemplo aonde ele está. Então, isso tudo aí nasce da mentalidade. Tem muitos treinadores que estão percebendo isso, que estão se desenvolvendo, né? E o jogo mudou, Tilé, e essa quarentena ela está provando isso. As pessoas estão buscando conhecimento e estão tendo que ouvir como nunca que o jogo mudou e que os aspectos mentais eles são importantes na formação, no desenvolvimento, né, na performance do atleta. Muito bem, Wellington, muito obrigado. Só queria fazer mais uma colocação, se você me permite. Porque eu não sei se eu entendi corretamente, mas eu acho que o que você quis dizer com relação àqueles que tomam decisões no futebol, né, o executivo do futebol, o presidente do futebol, ou seja, o diretor de futebol ou o gerente, aqueles que tomam decisões, eles também devem mudar o perfil, né? O que é praticado hoje está equivocado, não é isso? Tilé, essa pergunta ela é maravilhosa e é por isso que a mentalidade sempre ela precisa vir de cima para baixo, ela precisa vir no modelo vertical. Porque você cobra do treinador esse modelo horizontal, mas você não tem referências acima de você. A gente escutou aqui, Tilé, metodologia belga, metodologia suíça, metodologia alemã, metodologia... O Barcelona, o treinador do Barcelona, a gente bateu um papo. Se você conhece Barcelona, você vê que Barcelona é muito pequeno. É muito menor do que vários estados aqui do Brasil. Então o cara consegue fazer o seguinte, Tilé, desenvolver uma mentalidade de cima para baixo e que todo mundo segue aquela mentalidade. Vamos colocar a Suíça, um país pequeno. A federação ela apoia os clubes nesse sentido. Então ela já tem uma mentalidade de desenvolver os treinadores, aqueles que estão no dia a dia com os atletas. Então os atletas já conhecem o futebol sobre 5 pilares. O pilar social, o pilar mental, o técnico, o tático e o físico. Então isso já está na mentalidade. Se ele achar que é diferente, ele está fora do processo. Então os garotos são formados dentro dessa mentalidade. E aí você vê o Brasil perdendo para a Alemanha, você vê o Brasil perdendo para a Bélgica, e a gente esperando a reação do nosso treinador, que é era o melhor do momento, ele assim, ó, olhando e não sabendo o que fazer. Aquele jogo ali foi altamente emocional, Tilé. Emocional para a gente que estava assistindo, imagine para os atletas que estavam em campo, Tilé, diante de tamanha expectativa. Só que a Bélgica se preparou. Se preparou para pegar os pontos fracos do Brasil. Entendeu? A Suíça, você já vê na divisão de base, a Suíça começando a ganhar campeonatos com a sua seleção. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil os clubes são independentes. O Vitória faz de um jeito, Bahia faz de outro, a Jacuipense faz de outro. Então, uma pessoa imagina o que é certo, mas não existe o compartilhar de um modelo que vai servir à seleção. Então, eu não tenho como dizer se é certo, se é errado. O que eu tenho que dizer é que a gente está avançando, tá? Avançando. Agora, eu acredito o seguinte, Lé. Se eu quero desenvolver alguém, primeiro eu preciso desenvolver a mim mesmo. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Foi a primeira vez que eu invadi o... O que eu acho é o seguinte, velho, você tem que deixar... Eu prefiro que o cara diga, foi curto, tal, deveria... Mas eu prefiro deixar aquele gostinho do quero mais do que provocar um acréscimo do tempo, né? Mas você foi muito feliz, eu quero lhe agradecer profundamente aqui pela sua participação, não quero lhe atrapalhar mais não, porque eu sei que você tem uma outra live para entrar aí, né? Então, um grande abraço, meu irmão, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme conversar com você. Tilé, mais uma vez, gratidão a toda a sua audiência, para mim foi uma alegria, o entusiasmo com que eu falo é justamente por isso, por reconhecer e estar muito feliz, porque foi uma coisa que eu imaginei lá atrás e surgiu essa oportunidade e estou muito grato. Quero dizer também que esse assunto ele não se esgota, né? Esse assunto ele é muito profundo. Eu criei um curso recentemente, Tilé, que é um curso online de inteligência emocional e treino mental aplicado ao futebol. Porque eu entendo que é uma necessidade, tá? Então, existem muitas coisas que a gente pode falar. Eu não sou o dono da razão, não se esgota aqui, mas ouvindo um, ouvindo outro, e a gente combinando essa ciência, combinando esse conhecimento, que a gente vai cada dia, primeiro, melhorar o ser humano, que é o ser humano que pratica o futebol, né? E com isso, fazendo com que a gente seja cada dia mais pessoas melhores, porque diante dessa quarentena, eu entendo que a gente precisa desenvolver conhecimento, desenvolver uma habilidade e um plano de ação. Então, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a todos.
Obrigado a você, Wellington. Pode interromper aí e ir para a sua outra live que eu vou encerrar por aqui. Eu vou deixar, Tilé, vou deixar aqui depois aí o meu site, é wjrcoach.com, e lá você tem acesso, Tilé, às 7 peneiras do futebol. É um e-book gratuito para quem quiser, né, que eu acho que é muito interessante e uma contribuição que eu quero deixar para todos vocês. Um abraço. Depois pelo Zap, porque eu publico nas minhas redes sociais o site direitinho. Tá Maravilha, Tilé. Muito obrigado. Um abraço, irmão. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu? Boa noite. Muito bem, hoje eu conversei com o Wellington Júnior, que é treinador mental e comportamental, especialista em pessoas, aqui no Papo com Tilé por live, o sucesso que foi do rádio, agora em live, aqui através do nosso Instagram. Nós estamos tomando as providências devidas para que a gente possa colocar, já criamos o canal no YouTube, né, para que a gente possa colocar as lives também no nosso canal lá no YouTube. Acredito que numa das próximas aí a gente já terá essa ferramenta. Bom, na próxima segunda-feira eu converso com a Celino Popó Freitas. A minha pauta, a minha agenda de conversas para a semana que vem é a seguinte. As nossas lives são as segundas, quartas e sextas. Na segunda-feira, dia 18, a Celino Popó Freitas. Na quarta, dia 20, Adriano Michael Jackson, que está jogando na Coreia e que foi uma peça importantíssima no acesso do Bahia em 2010, né, lá no estádio de Pituaçu, no jogo contra a Portuguesa de Esportes. Ele foi uma peça importante no contexto por um todo, né, na campanha do acesso do Bahia à Série A em 2010. E na sexta-feira que vem, de hoje a 8, eu converso com o ex-árbitro de futebol Paulo Celso Bandeira, hoje cantor, que tem muita história legal para contar. Paulo Celso Bandeira foi um dos que mais apitou Mavis. Salvo me engano, ele apitou 12 na carreira dele, né? Então, são as 3 próximas lives que nós estaremos apresentando na semana que vem. Grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por estar nos aturando aí durante quase 1h30 hoje nessa conversa que tivemos com o Wellington Júnior. Boa noite, galera.